Varejo é sobre vendas sim, mas antes de tudo é sobre gente. Sobre você que sente, que cria, que arrisca e que mesmo cansada, segue, porque sabe, a vida no varejo não se separa da vida real. É como lidar com números e com emoções. É cuidar do negócio sem esquecer de cuidar de si. É conciliar sonhos e prazos. Aqui a gente fala sobre tudo isso. Além das prateleiras, além das metas. Eu sou Lara Moreira, esse é o Além do Varejo. Hoje a gente inicia a terceira temporada do Além do Varejo. A gente está gravando num estúdio novo aqui em São Paulo, por isso que o cenário mudou aqui um pouquinho. E a ideia do Além do Varejo é trazer um conteúdo que fale de negócios, mas que também fale da gente, das pessoas, porque não existe o negócio sem o empresário, a gente não consegue separar a nossa vida pessoal da nossa vida empreendendo. Então, a ideia é trazer dicas práticas, ferramentas para os negócios, mas também lições de vida. E hoje eu estou com uma convidada muito especial aqui, que é a Maria Braga. Ela tem 22 anos, ela já lidera um grupo, um conselho de mulheres, que é um grupo com 35 mulheres, que estão ali construindo a sua identidade no mundo dos negócios. A Maria nasceu numa família de empreendedores, ela é filha do João Kepler, que é um empreendedor muito respeitado, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, construiu uma carreira sólida, é um homem de muitos valores, certamente está presente em toda a família, e ela cresceu nesse universo ali masculino, né? O pai empreende, tem o Theo, o Braga, o Davi, e a Maria surgiu com essa força feminina que traz a força, traz a coragem, traz a delicadeza, traz a fé, que ela é uma mulher de fé cristã. A gente vai falar muito sobre isso também. E seja muito bem-vinda, Maria. Oi, gente. Tia, queria te agradecer pelo convite. Eu admiro muito essa mulher, eu sou fã dela. Todos os conteúdos que ela posta, eu adoro. Eu fui na mentoria que teve da Vibrare, o curso que teve. Eu aprendi tanto, 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 por tudo que a tia Lara carrega. Então, estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite. Maria, e assim, você, apesar de tão jovem, hoje você já está assumindo assim uma grande responsabilidade. A Maria, ela está sendo preparada nesse momento para gerir os negócios da família. Então, ela está num momento de muita imersão, de muito aprendizado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre as coisas novas que ela tem aprendido e um pouco do que ela aprendeu ao longo da vida. Que eu acho que, ao longo de toda essa trajetória, eu tenho certeza que a gente tem grandes lições aí. Então, eu queria, Maria, começar te perguntando assim, dentro desse ambiente da tua casa, com a conversa sobre o empreendedorismo ali todo o tempo fazendo parte, né, da rotina de vocês, o que assim o que foi mais forte, mais inspirador nessa jornada, tanto do teu pai como dos teus irmãos, e que te levaram a escolher esse caminho? Tia, por muito tempo eu queria muito fugir desse lugar. Eu queria encontrar o meu próprio protagonismo. E eu tentava de tudo, assim. Eu me experimentei em muitas coisas para eu entender qual que era o meu lugar dentro disso. Porque eu olhava para eles, só que, como homens de negócio, é difícil deles pararem te explicar o que tá acontecendo. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim: então, Maria, deixa eu te explicar, é isso? Não, ninguém nunca chegou para mim, mas eu via na vida deles. E isso colocou uma pulga em mim de esse é o caminho certo. Só que eu via e me inspirava sobre a história deles e pensava, e eu? E eu, dentro dessa história toda? E qual que é o meu lugar dentro desse contexto, sabe? Qual que é o lugar, a voz da Maria dentro disso? E o meu pai sempre nos deu uma educação de buscar o nosso próprio caminho. Ele tem até um livro que se chama Se Vira Moleque. Porque ele sempre nos tratou assim, de esse é o mundo é assim, siga, busque o seu caminho.
E nessa trajetória, eu já fiz algumas coisas. Eu já tive uma marca de roupa também, de varejo. Era pijamas. Pijamas diferentes que podiam ser usados tanto em casa quanto na rua. Quando eu tinha 16 anos, aprendi várias coisas, errei muito. Eu não escutava meu pai, não escutava minha mãe. E tive várias trajetórias, sabe? Foram coisas que me ensinaram. E hoje eu sinto que eu rodei 360 e voltei para um lugar que era o lugar que era meu. Mas que por muito tempo eu fugi. Como você falou, que hoje eu tô me forjando para ser gestora do lugar da família. Cada coisa da minha vida me deu um aprendizado. E errei muito na minha marca de roupa. Eu errei tanto. Mas todas as quedas também nos forjam para esse caminho. Não só quedas, né? Mas coisas boas também. Nos forjam para esse caminho que é o nosso. E no meio desse caminho eu encontrei Jesus. E no meio desse caminho o Senhor me trouxe a minha identidade e o que Ele queria para mim. Então, antes eu fazia tudo aquilo sem ter um propósito. Hoje eu voltei para o mesmo lugar tendo um propósito, que é levar Jesus em tudo que eu faço mesmo. Então, eu diria que é um pouco disso. Eu rodei, aprendi com muitas coisas na faculdade, nas experiências, e hoje eu voltei para esse lugar. Que lindo te ouvir falar isso, e é uma verdade que é tão evidente assim para mim, que a gente não existe uma vida secular e uma vida espiritual, né? Uma vida de fé. As duas coisas se misturam e é bom que seja assim, porque a gente carrega a nossa jornada de fé para dentro dos negócios, que nada mais é do que a gente tentar ali ser parecido com os valores do reino e de Jesus. E imagine uma coisa totalmente separada. Você é essa pessoa que quer viver isso, que está ali na igreja com a Bíblia debaixo do braço e louvando e falando de Jesus. Aí você fecha uma porta e vai para os seus negócios. E ali você não tem empatia com as pessoas, você trata as pessoas com desprezo, você não tem humanidade mesmo. Então, as pessoas que estão ali no entorno nunca vão querer aquele Jesus ou aquela religião ou aquela fé. Então, essa é muito... É indispensável, na verdade, que exista essa coerência entre o que a gente vive fora, né, do ambiente religioso e o que a gente vive no ambiente religioso. É verdade. E, Maria, você é de uma geração bem diferente, né, do seu pai. E ali vocês estão trabalhando lado a lado. Eu queria te perguntar uma coisa. O que você acha que a sua geração faz melhor? E o que você acha que a sua geração precisa aprender com a geração do seu pai? Nossa, essa é densa. A minha geração, essa geração Z, é muito imediatista. E acaba que a gente tem tantas referências que a gente pensa em muitas coisas. E tem muitos caminhos. A geração do meu pai não tinha tanto isso. Porque ele nasceu em um contexto e acaba que o caminho é muito mais trilhado, assim, sabe? Então, ele não pensa em outras coisas, em inovação, em coisas que a gente tem acesso hoje, muito nesse ramo da tecnologia também. Então, eu vejo que a geração Z, ela carrega isso de uma visão, uma mente acelerada, uma mente disposta a ir, fazer e acontecer, e essa ânsia de viver assim tão cedo, mas precisa de sabedoria. Uma coisa que eu falo muito com o meu pai é assim, eu gosto muito de ir pra academia. Aí eu falo assim, pai, ele até adora essa história. Pai, pega o meu jugo da academia. Por quê? A Bíblia fala sobre um jugo. O jugo da academia é ótimo. Um jugo é um boi novo e um boi velho. Um boi velho tem sabedoria, mas tem pouca força. Um boi novo tem muita força, mas pouca sabedoria. E quando os dois estão sobre um mesmo jugo, acaba que é um jugo leve, porque um vai puxando o outro. Então, eu vejo que essa geração Z, assim, precisa de disciplina, precisa de
entender que é um processo, que as coisas não caem do céu, que não é porque a gente tá vendo uma coisa que ela vai acontecer amanhã, porque na vida tem uma jornada e que a gente precisa seguir ela e precisa passar por cada processo, cada dificuldade, cada coisa, como eu falei no começo, que eu precisei ir passando para eu aprender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero. E não dá para pular etapa. Fazer no Então, estalar de dedos, né? como a gente acha que é assim, Aham, né? é. Bonito a vida, mas É, infelizmente a vida não é tão maravilhosa assim. na velocidade do rolar do feed, né? É isso. E eu acredito muito nessa potência, assim, que é essa impetuosidade que o jovem tem, essa força de realização, e essa energia, e somada à sabedoria que é fruto de uma vivência, de quem já encontrou os caminhos, de quem sabe isso aqui precisa de mais prudência, isso aqui a gente precisa. Então, quando a gente une no mesmo ambiente empresarial as duas cabeças, é uma grande potência. Então, eu É sei verdade. que a Equity vai viver um momento novo agora, né, com esse somatório. Maria, eu queria saber como que você nasceu nessa família que já tinha uma jornada de sucesso trilhada ali. Como foi? E naturalmente eu imagino que havia uma cobrança, mesmo que não externa, interna. Eu tenho que performar, eu tenho que alcançar resultados, eu tenho que andar rapidamente. E eu queria saber como foi lidar com tudo isso, com essa pressão que eu imagino que existia. Ou talvez até exista ainda. É verdade. Você falou que se não externa, interna. E foi isso que eu vivi. Ninguém nunca me pressionou, ou me cobrou, ou nada do tipo, mas eu era a minha pior inimiga. Então eu era uma pessoa que eu sempre não me achava capaz. Eu não me achava boa o suficiente. E nada que eu fazia parecia que era o suficiente. E eu tenho uma memória, quando eu tinha essa marca de pijamas, eu me lembro que eu fazia as coisas e era como se eu queria de tudo, sabe? Mostrar resultado. E eu queria tudo que eu conseguia, que eu podia, de dar resultado e mostrar ali que aquilo era o suficiente, que aquela marca era grande. Eu queria ter sucesso. Queria provar. Queria provar. Com aquela marca. Só que eu me lembro que eu fazia e parecia que nada dava certo, tia. Parecia que não ia pra frente. Parecia que não, os processos não fluíam. Eu tentava de um jeito, não ia, de outro. E assim, eu não ouvia muito. Meu pai falava, Maria, isso não tá certo. Você tem que organizar o seu faturamento, você tem que organizar os seus processos, você tem que organizar as finanças. Os pedidos estão chegando e você tá atrasando pra mandar. Eu entrava por aqui, ó, eu lá. Eu nem escutava o que ele falava. E eu fazia, e aquele sentimento vinha no meu coração de nada dá certo, nada dá certo. E eu me lembro que eu pegava uma peça de roupa e eu ficava, isso não é o suficiente pra mim. Eu fazia as coisas, mas não tinha um propósito. E eu olhava pra aquela peça e eu falei assim, isso daqui não vai me sustentar. Vender uma peça de roupa não vai me sustentar. Isso aqui não é o suficiente pra mim, tem que ter algo a mais. Isso eu era nova, eu tinha 16 anos. E ali com 16 anos, eu parei aquela empresa porque aquilo não era o suficiente pra mim, sabe? E ali naquela quebra da minha vida, as quedas nos ensinam muito, né? Naquela queda da minha vida, eu entendi que não era por ninguém. Não era o que os outros achavam sobre mim, não era o que nem eu mesma achava sobre mim, mas o que eu queria fazer, qual era a minha voz, qual era o que eu tinha, sabe? Nesse processo, como eu falei, eu encontrei e eu entendi muito de Deus mesmo, a mente e o coração dele sobre a minha vida, que de fato aquilo poderia até ser legal, mas sem ele não seria. Então, eu entendi que aquela cobrança toda que eu tinha não era das pessoas,
era só de mim mesma, querendo mostrar para as pessoas que eu era o suficiente. Só que a minha suficiência não estava naquilo, ela estava em Cristo. Uhum. Então, só quando eu conheci Ele, que eu entendi quem eu era. E que eu sou uma filha amada de Deus. E que meu valor não estava naquilo. Então, essa cobrança sim existiu. E sim, hoje ainda existe, porque a gente é humano. Claro. Mas ela vem em um lugar do meu coração muito diferente. E hoje ela vem em um lugar de paz. Amém. E é isso. Que lindo, Maria. Muito inspirador. Eu acho que a melhor coisa, assim, que Deus faz pela gente nessa caminhada de fé é nos fazer descobrir qual é a nossa identidade. Eu acho que essa é a descoberta mais poderosa da nossa vida. Porque Amém. quando a gente descobre a nossa identidade, a gente não existe mais no lugar de dependência do que as pessoas esperam ou pensam sobre nós. Nós sabemos quem de fato nós somos, falhos, lógico, e com muitas coisas a serem melhoradas, muitos aspectos, né? Somos seres em construção eterna, mas aquilo não tem um peso tão grande mais. O que as pessoas estão pensando ou vão pensar, ou enfim, o conceito, né, que tem acerca de nós. Então, eu acho que essa é a descoberta mais poderosa porque ela nos deixa seguros para trilhar o nosso próprio caminho. Amém. E realmente ser fiel às nossas escolhas. E não ser fiel às ambições externas. Mas quais são as minhas ambições? Eu queria saber de que forma, Maria, a fé hoje, a tua fé, influencia nos negócios. Nossa, nessa fase da minha vida, eu tô aprendendo outras coisas. Antes da gente entrar aqui, eu estava tendo uma pauta. Que foi que cada tempo da nossa vida tem novos desafios. E o desafio dessa temporada da minha vida é a excelência e a diligência. E botar o pé no chão e repetir a mesma coisa todo dia. É louco, mas é real. De fazer as mesmas coisas todo dia, porque o resultado vem disso. O resultado vem de você ser excelente e ser fiel com o pouco. Quando a gente é fiel no pouco, a Bíblia fala, né, que Deus nos coloca sobre o muito. Então, quando a gente é excelente no nosso corpo, quando a gente é excelente nas nossas finanças, na organização, desde o simples, do meu quarto, do quarto da Maria, até ser excelente de chegar no horário do meu trabalho, de fazer, eu ainda faço faculdade, de chegar na faculdade no horário, de fazer as atividades que me são demandadas. Então, eu estou sendo forjada nesse lugar de excelência e de continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, em todas as áreas da minha vida. E o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sabe? Porque isso é boa mordomia. E é nesse lugar que chegam os resultados. Uma empresa, se você não tira o tempo de organizar todos os dias aquilo que você está fazendo, seus dados, seus processos, ou então numa empresa de varejo, assim, suas peças, as vendas que saem, as vendas que entram. Os dados, né? Os dados da sua empresa. Não tem como você crescer e evoluir. Então, antes de dar esse próximo passo, eu creio que nesse tempo é um tempo de ser forjada nessa diligência. E é isso que eu mais tenho aprendido hoje. Maria, eu acredito muito nisso, que o sucesso ele é fruto de comportamentos repetidos, comportamentos positivos repetidos. E eu sempre falo, tá até lá na bio do meu Instagram, eu não acredito em fórmulas mágicas, em promessas milagrosas. Uau! Eu acredito em processos. A vida me mostrou isso. Então, a vida vai exigir da gente, nos negócios, essa diligência, essa elaboração dos processos, sair desse lugar da emergência, da urgência o tempo todo. Quando o empreendedor entende que a urgência, a emergência, o apagar incêndio, o pagar boleto, fazer compras ali, também na urgência, ele te faz crescer até um determinado momento. Mas para você subir de nível, você precisa realmente estabelecer processos e não chegar no seu ambiente de trabalho, seja ele qual for, uma pequena loja ou uma grande empresa, de forma desordenada, sem saber o que vai fazer, sem planejamento.
Hoje a gente tem um desafio como empresário de ser muito assertivo nas nossas escolhas, no nosso tempo. Então, como que a gente vai fazer isso sem planejamento? A gente tem 2 módulos assim no empresário, que é o módulo sobrevivência e o módulo construção. Uau. E a maior parte dos empresários passam o tempo inteiro no modo sobrevivência. Que é essa urgência, emergência, paga conta, demite, contrata, faz compra, estoque e não para pensar no modo construção. Que ainda que ele tome a menor parte do teu dia, porque as urgências sempre vão existir. Não existe empreendedor sem urgência. Mas a gente tem que encontrar uma causa para essa urgência. Por que essa urgência está chegando até mim? Vamos lá, muitas vezes a gente precisa resolver a causa da urgência. E aí a gente resolve de verdade. E entrar no modo construção, precisa reservar um tempo. 10%, 20%, uma vez por semana, para pensar no futuro da minha empresa, nas estratégias. Porque isso sim é algo que só o empresário pode fazer. Nenhum colaborador pode fazer isso pelo seu negócio. Então, essa diferença e isso que você tem colocado em prática é um grande segredo para quem vai crescer o negócio, para quem deseja crescer o negócio. Eu acredito muito nisso. Uau, muito forte, né? Tiago vai falar que eu tenho aprendido muito isso sobre maturidade. Vai falar que não sei se ele fala sobre criança, mas sobre que é levado por todo o vento de sã doutrina. E isso fala muito sobre a mente de uma criança. Uma criança, um dia quer, um dia não quer, um dia faz, outro dia não faz. E um adulto, não. Um adulto, ele faz aquilo que precisa ser feito. E independentemente das nossas emoções, como a nossa alma está se sentindo. Se eu estou disposta, se eu não estou disposta, se eu estou com sono, eu estou cansado. E aí, nessa jornada, eu tenho apenas 22 anos, né? Mas eu tenho crescido nesse lugar de maturidade. Maturidade nada mais é do que você fazer aquilo que precisa ser feito. Ponto. Isso. Não é o que é agradável, não é o que a gente gosta, é isso. É simples, mas é difícil. Mas é isso, é verdadeiro. É muito forte, mas é um caminho. É o caminho, na verdade. Maria, eu queria te perguntar agora. A Maria teve uma experiência, eu sei que foi muito forte. Eu vi ali ela compartilhando em alguns momentos na rede dela. Ela fez uma viagem missionária para Marajó. E eu queria falar um pouco sobre isso. Como foi sair desse universo tão confortável que a gente vive. Uau. Né? Mesmo eu sei que você é uma pessoa empática e que tem esse coração aberto para contribuir na vida das pessoas, ou com palavras, ou com recursos, enfim, de várias formas, mas você lidar com uma realidade tão diferente da sua, ali dormir e acordar, vivendo aquilo, deve ser muito impactante. Então eu queria saber o que a viagem para Marajó, a viagem missionária para Marajó mudou na Maria. Uau. É verdade. Foi muito difícil. Foi muito difícil, mas me forjou tanto, tanto. Eu me lembro que a gente estava em um retiro lá. E era um retiro que não tinha internet, não tinha... Aliás, só tinha um banheiro, a gente dormiu no barco, nas redes, no meio do barco. E a gente tinha que acordar cedo e tudo mais. Só que eu olhei para uma pastora que estava lá, que era a pastora que é a pastora missionária lá. Aqui é a pessoa que fica lá na sede. E essa pastora, ela era a primeira a acordar, a última a dormir. Eu tava servindo na parte da cozinha, eu tava lá fazendo carne. Na segunda panelada de carne eu já não aguentava mais, eu já tava de saco cheio. Eu já tava assim, meu Deus, não acaba nunca esse negócio aqui. E a pastora com um sorriso daqui até aqui. Eu falei, meu Deus, não é possível. E aquilo foi gerando um senso de constrangimento no meu coração. E essa pastora, ela tinha um filho autista. Esse filho autista, ele não falava, ele não comia, ele não fazia tantas coisas. E a pastora cuidava dele de uma forma, com um coração tão
eu não sei pôr em palavras, um coração tão lindo, tão generoso, tão bondoso, tão amoroso com aquela criança. E aquela cena daquela mulher me forjou tanto, porque ela tem um coração de uma serva. A primeira a acordar, a última a dormir, com um sorriso daqui até aqui. E tipo, eu olhando pra vida dela, aos meus olhos, a vida dela era mais difícil de que todas Sim. ali. Mas ela fazia tudo aquilo com tanta alegria e de tudo, assim, eu aprendi muitas coisas. Mas no meu coração ficaram marcados, principalmente, o serviço de ser esse coração de serva mesmo. Esse coração de não se importar comigo, mas se importar com o outro. E olhar para o outro, olhar no olho do outro, amar o outro. Isso me forjou muito, no meu coração mesmo. Eu diria que foi isso. E o que a Maria foi buscar nesse lugar? A Maria aqui com uma vida super confortável e, enfim, e foi busca de uma jornada tão diferente. Na verdade, para ser bem sincero, eu nem queria ir. Eu nem queria ir. Um dia eu liguei para uma amiga que eu tinha ajudado ela a pagar a viagem e ela falou assim: Maria, ela tinha acabado de voltar do Marajó e ela me ligou com o coração partido, assim, falando que era muito triste de ver lá que as pessoas, elas não eram só pobres, elas eram escassas e sujas. Aí, os sujas com um pensamento de miséria. O pensamento de miséria é uma mentalidade que é pior do que A própria miséria. a própria miséria. É um sentimento de você, eu não sei nem explicar, mas de você achar que só porque você não tem dinheiro, você também precisa ser sujo. Ou então você só pode viver com aquilo que estão te dando, o que você tem. E ela falando que carecia muito dessa visão das pessoas de como as pessoas poderiam criar novas rendas, como as pessoas poderiam pensar fora da caixa. E ela me contou essa história e no meu coração eu falei, meu Deus, eu queria tanto ir pra lá um dia. E eu comecei a vender coisas para pagar minha viagem para ir para lá. Eu ainda não tinha nem o caminho ainda. E quando foi, eu fiz agora uma escola para missões, que chamava Greenhouse. E nessa escola eu ainda não tinha vaga para ir para o Marajó, porque não tinha espaço ainda. Uhum. E lá uma pessoa olhou para mim e eu tava esperando essa vaga sair, só que eu tava com tanto medo de ir, porque É desconforto, né? é desconfortável e são tantas questões lá que eu sabia que eu iria ver lá, sabe? Eu tava com tanto medo de ir que eu falei assim, depois eu vou. Uma menina chegou pra mim, ela fez um desenho profético. Era as Ilhas do Marajó, escrito embaixo dizendo assim, o ano da bondade do Senhor. E ela me entregou e falou que tinha sentido de me dar aquele desenho. E ela não sabia de nada. Ela ia pra viagem também. Entendi. Só que eu ainda não ia. Uhum. Tipo, não tava certo que eu ia porque não tinha vaga. Uhum. E ela me deu aquele desenho e o Senhor falou comigo tão claramente, tia. Ele falou comigo assim, Deus adora me dar uns lacres, gente. Esse foi um lacre que Deus me deu. Filha, eu te enchi pra quê? A transbordar. Aí eu entendi. E eu entrei na minha cabeça com um pensamento assim, eu vou pra lá pra dar, eu vou pra lá pra dar. Deus já me encheu, eu vou pra lá pra dar, eu vou dar. Meu namorado chegou pra mim e falou assim, Maria, você sabe, né, que você vai receber muito. Você tá indo pra dar, mas você vai receber. E eu ainda fiquei com raiva. Eu falei, como assim? Não, eu tô indo pra dar, eu vou dar. Não quero receber nada. Eu tô indo pra servir a Deus, eu não tô indo pra fazer nada. Quem foi que mais recebeu? Quem foi que mais sentiu o amor de Deus? Quem foi que mais foi curada em tantas coisas? Quem mais... Eu não sei pôr em palavras essa viagem. Eu chorava. Eu chegava nas Ilhas do Marajó.
Eu botava minha mão no chão e eu chorava de ver aquele lugar e ver a mente de Deus para aquele lugar. O amor do coração de Deus para aquela cidade, que tantas pessoas veem como a pior cidade do mundo. É o pior IDH, né? As pessoas enxergam humanamente com o pior IDH. E lá, Deus me deu o coração de Deus, dele mesmo, para aquele lugar. E eu sentia um amor. Eu sentia que o Senhor ia derramar uma prosperidade, que aquela cidade não ia ser conhecida como miserável. E eu chorava. E eu só pensava, meu Deus, Deus é tão bom, por quê? Por quê? E ele me usou tanto. Tia, eu orei por um pastor. Deus curou a coluna do pastor lá. Ele ia me dando palavras para aquelas pessoas de lá. Eu orei por um cego, surdo e mudo. E eu nunca vi fé maior do que a mãe dele. A mãe dele me deu uma palavra. Eu achando que Deus ia operar a cura do cego, surdo e mudo. A mãe dele era a mulher de mais fé que eu conhecia. E ela me deu uma palavra. Então, eu fui para lá para dar. Dei bastante, mas quem recebeu mais de tudo fui eu mesma. Foi muito forte. Você precisa, pelo menos uma vez da sua vida. Se não for para ir, pelo menos invista em uma missão. O reino de Deus precisa ser avançado aqui na Terra. Então, invista em missionários, em missões. E sentir na pele o quanto R$ 10 a mais para uma marmita melhor vale a pena. Me fez também gerar esse coração de investir em missões. Eu tenho chamado de negócios, então eu sei que eu também preciso estar investindo nessas missões. Sim. E assim, é tão interessante como a gente enxerga que a verdade é que Deus não precisa de nós, né? Ele não precisa. Ele é Deus, mas Ele quer que nós estejamos disponíveis. Ele quer que nós sejamos esses veículos. Ele não tem mãos e pés além dos nossos para caminhar aqui. Forte, né? E assim, a gente... assim, sempre quando a gente vai dar, a gente recebe mais e mais. E eu, assim, te observando falar, eu me dei conta dessa necessidade urgente de não só da provisão material, da comida, que sim, claro, é necessária, a comida, a roupa, os materiais de higiene, né, para oferecer dignidade para essas pessoas. Mas mais que isso, de que forma quem tem uma visão empresarial ou de negócios, uma mentalidade mais fortalecida, pode contribuir na vida das pessoas. Quão grande é essa contribuição? Porque quando você muda um conceito, uma mentalidade, uma história que está aqui dentro da nossa mente, tudo começa por aqui. A gente muda aqui primeiro para depois mudar o nosso entorno. Uau. Então, a gente tem esse dever mesmo de alcançar essas pessoas que estão ali naquele lugar e que não tiveram, talvez, as mesmas oportunidades que nós, provavelmente, de serem alcançadas com esses conceitos, com essa mentalidade mais fortalecida, que pode te fazer ressignificar o passado, pode te fazer acreditar num futuro e que, principalmente... pode te fazer sentir merecedor do cuidado, do amor e da provisão mesmo de Deus. Que eu acho que essas pessoas, elas acabam nem se sentindo assim merecedoras, né, enfim, de receber as coisas. E aí, quando você não se sente merecedora, é difícil as coisas te alcançarem. É verdade. E você teve a oportunidade, Maria, de falar um pouco sobre isso lá? Tia, a gente tava nos ribeirinhos. Ribeirinhos é tipo um rio que tem. Lá chamava Rio Caju. E a gente pegou um barquinho, eu não sei nem o nome, mas é uma canoinha, assim. E a gente foi pra uma casa. E a gente chegou lá na casa da dona Graça, Glória. Ou era Graça ou era Glória. E
eu adoro fazer uma pergunta assim, qual é o seu sonho? Porque quando você fala de sonho, é diferente de, o que você quer fazer? Sim, Sonho é maior. é maior. Eu falei, qual que é o seu sonho pro marido dela? Era seu Raimundo. Seu Raimundo, minha filha, meu sonho é isso aqui mesmo. Meu sonho é ver meus netos e ficar aqui em casa. Na casa deles não tinha mesa, não tinha banheiro, não tinha nada. E ele, meu sonho é isso mesmo. Aí eu, não, seu Raimundo, vamos lá. Me conte, se você pudesse, assim, sonhar em qualquer coisa, o que você queria? Aí ele, olha, minha filha, quando eu era menor, eu queria fazer uma casa de 2 andares. Mas isso aí vai ficar para depois. Aí eu, não, seu Raimundo, vem aqui. Esse é o seu sonho? Ele é. Aí eu comecei a fazer perguntas sobre como eles ganhavam e como eles faturavam e geravam renda lá. Uhum, Eles vendem açaí. uhum, E o seu Raimundo, ele corta madeira e vende madeira. uhum. E o que acontece? As pessoas passam lá e compram açaí. E eles faturam 10 mil por mês. Só que eles não veem. Eu perguntei o que eles faziam com esse dinheiro. Eles não sabem. O dinheiro vai embora. Aí eu mandei pro meu filho, para que mora lá em cima em Belém. Mandei pro outro filho. Aí eu faço isso, aquilo. Aí eu comprei uma TV. Aí eu comprei não sei o quê. E o dinheiro vai embora como veio. Eles não veem nem a cor do dinheiro. Então, eles não têm uma mentalidade, uma organização financeira de pegar aquele dinheiro, guardar o dinheiro e investir em alguma coisa, sabe? Sim. O dinheiro só vai. Aí eu fiz outra pergunta, porque tem muito poder nas nossas perguntas. Claro. Aí minha pergunta foi assim, seu Raimundo, e como é que você paga as coisas aqui, já que é assim? Ele falou, não, minha filha, tem um mercadinho ali, minha filha, tem um mercadinho ali e a gente paga fiado lá. Aí eu, fiado? Interessante, você paga fiado. Eu fiquei pensando, meu Deus, eles ganham 10 mil reais por mês. Se eles investissem pelo menos 500 reais desse dinheiro que eles gastam assim à toa, eles podem fazer 10%. tanta coisa. 10%, eles podem fazer tanta coisa. Ele poderia realizar o sonho dele. E ali eu comecei a falar com ele. Eu falei, seu Raimundo, meu pai, ele investe com ele. Meu pai, ele trabalha com investimento. Aí eu expliquei de forma bem didática. Investimento é quando a gente ganha um dinheirinho e a gente guarda um pedacinho pra gente realizar o nosso sonho. Aí ele, é? Aí eu, Você pode guardar o seu dinheiro e daqui a 4 meses você já vai poder comprar os materiais que você quer, que eram as ripas pra fazer a casa dele. Aí ele, minha filha, eu Aí eu fiz uma conta de padaria lá. Ele vai conseguir fazer a casa dele. Depois eu orei por ele. E aí eu percebi ali que ele começou a pensar que ele poderia sonhar, que não era tão distante assim e que ele não precisava viver nesse desespero, correndo atrás do rato, do rabo, sobrevivendo. Que isso é o que acontece não só com o pessoal dos ribeirinhos, mas também com nós aqui da cidade grande, Sim. das empresas. O fundamento é o mesmo, né? Então, essa mentalidade, eu creio, sabe, que pelo menos nessa história, foi uma história que expandiu a mente dele e que pode mudar a vida dele. Sim. Não sei se Mais vai, do mas que eu espero, é uma mais do semente. que um prato de comida, né? Mais do que talvez uma roupa nova, algo do tipo. É uma grande contribuição. Eu creio nisso. Maria, a gente falou de sonhos. A gente falou do sonho do seu Raimundo, que a Maria ajudou ele a elaborar lá em Marajó. Eu queria saber quais são os sonhos da Maria. O que a Maria deseja construir? Eu amo sonhar. Amo sonhar. Deus colocou no meu coração um projeto que chama Ouse Sonhar. Então, eu acho que isso mostra muito sobre o meu coração, né? Amo quando o Senhor também me manda sonhos. Mas se eu pudesse dizer, o meu maior sonho da minha vida iria ser mãe. Ai, que lindo. Depois deles, eu tenho vários sonhos e vários projetos. Eu sempre quis ter um café. Só que isso seria, tipo assim, muito mais à frente quando eu tivesse construído várias coisas na minha vida. E esse café, eu quero que seja um café que isso muito à frente, né?
que ele gere frutos para os meus institutos. Eu tenho um sonho de ter vários institutos, 3, na verdade. E antes disso, eu quero construir muitas coisas. E eu vejo que esse caminho de mentorear mulheres e ajudar as mulheres a encontrar suas próprias vozes dentro do mercado de trabalho e dentro das empresas dela é algo que eu já tenho feito e que eu tenho visto frutos. Sim. Hoje mesmo, uma menina lá de Teresina, que eu estava ajudando ela numa empresa de cookie, ela me mandou a caixa de cookies dela, chama Me Cookies, a caixa de cookies da empresa dela, que ela tá chegando aqui em São Paulo, porque a gente começou a fazer uns cafés e eu falei assim, Mi, você tem que fazer assim, pega uma Dark Kitchen, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E hoje ela me mandou um áudio me agradecendo, falando que foram aquelas conversas, aqueles cafés que fizeram com que ela aumentasse a visão dela que ela poderia fazer isso, tomar esse passo e vir pra cá. Hoje a empresa tá chegando aqui e é o que eu tenho feito no Conselho Mulheres também. Tem várias mulheres lá. Eu amo esse mundo de aconselhá-las, de ver e extrair o melhor delas, sabe? Então, eu gosto muito desse mundo de aconselhamento, que é o que eu já tenho feito. E, em paralelo a isso, eu também quero me tornar mesmo essa gestora e aprender com meu pai tudo que ele já tem construído em tantos anos. Eu amo o mundo de venture capital, que é o mundo de investir em empresas. Então, meu pai construiu um caminho e Sim. o teto dele hoje é o meu piso. Então, eu quero muito poder alocar também esse capital em empresas que eu vejo que realmente podem ter futuro e podem ter sucesso, mas não só com fim na empresa em si, mas também empresas que geram frutos e geram empregos e geram propósitos. E eu amo também o mundo da moda. Ah, são muitos sonhos. Muitos sonhos. Que Falei bom. que eu tenho muitos sonhos. Mas eu tenho 22 anos, então eles podem ser parcelados em vários anos, né? Verdade. E alguns podem acontecer de forma paralela, né? Sim. E o mundo da moda, ele me encanta. E eu vejo muito, como eu falei, todos esses sonhos têm um fio condutor, sabe? E o Senhor tem me dado muito esse propósito com mulheres. E eu vejo que hoje, assim como eu precisei aprender muito sobre como me posicionar com as minhas roupas, como melhorar as minhas vestes e como estar bem posicionada com as minhas roupas, eu queria, sabe, levar isso também para as mulheres, através de peças de roupas, através de conteúdos. Então, vamos ver os caminhos. Sim, tem muito trabalho pela frente. Sim. Maria, e eu queria agora que tu pensasse numa mensagem, assim, que tu gostaria de deixar para a tua geração. Quais são as coisas que tu observa, né? Apesar de você ser muito jovem, você tem muita sabedoria já. Amém. E quais são as coisas que você observa que são determinantes na tua vida e que você gostaria de aconselhar, ou estimular, ou apontar para essa geração que está aí, mais ou menos ali na sua, né, no seu, na sua idade, enfim, e que talvez esteja enfrentando desafios parecidos com o que você enfrentou, ou um conselho mesmo. Eu vou falar o que eu falaria para Maria de 14 anos. Sim, Eu falaria para ela ousar sonhar, para ela continuar na jornada e para ela guardar o coração dela, porque é dele que precede todas as fontes da vida dela, que a casa dela tem que estar construída sobre a rocha, sobre os firmamentos sólidos, porque quando o firmamento e as raízes estão sólidas, o crescimento ele é rápido e às vezes é mais rápido até, eu já tô me emocionando, do que ela mesma poderia pensar. E vale a pena respeitar cada uma das estações da nossa vida, esperar o tempo, o modo e a estação de cada uma dessas coisas, porque o Senhor, ele é fiel e ele vê tudo. Isso é bom? Isso é ruim.
Mas Deus, ele vê tudo, tudo. Deus é justo. Ele vê o nosso coração no secreto. Ele vê quando a gente está matando o urso, ele vê quando a gente está matando o leão, ele vê quando a gente está pastoreando as ovelhas. Mas ele também verá quando a gente se tornar um rei, ele também unge a nossa cabeça, ele também nos vê, assim como Davi. Então, respeite as estações, continue na jornada e guarde o seu coração. Amém. Que lindo, Maria. Eu não sei se muitos de vocês conhecem, assim, brevemente a história de Davi, mas ela traz realmente muitas lições. E Davi, ele foi escolhido para ser rei pela vida que ele levava antes de ser ungido rei, pelo zelo que ele tinha no pouco, como você falou. Ele tinha um zelo em pastorear as ovelhas, e ali ele já era corajoso, porque ele já, né, matava animais grandes e ferozes. Então, no momento dele, ninguém estava enxergando aquela capacidade na casa, nem o pai, nem o próprio pai dele. Mas ainda, eu não sei quem está ouvindo, e enfim, talvez dentro da sua casa você não tenha esse alguém que acreditou em você. Talvez o seu pai ou a sua mãe, não por mal, ou por, talvez eles não acreditem neles e talvez não acreditem em você com a força que Deus acredita. Então, mas além deles, existe um pai e que de fato nos dá esse crédito. Então, acho que a lição, a história de Davi, ela é didática para a gente, porque todos os prováveis reis não foram escolhidos. E isso ali todos os irmãos de Davi estavam em tese preparados. E Davi era o menor, era o mais fraco, era o improvável. E isso não está na Bíblia à toa. Isso está na Bíblia para nos dizer que Deus, ele olha além do que a gente pode ver. Ele olha além da nossa capacidade humana de avaliar. Ele olha o coração. E ele adora mesmo colocar esses improváveis em lugar de destaque. Então, Davi construiu e foi ungido depois rei, né? Foi, enfim, esse rei que marcou e marca a história até hoje, trazendo lições. Não foi um rei que não falhou, né? A gente sabe que Davi falhou, mas ele falhou bastante, mas era um rei que tinha um coração disponível para Deus. E a Bíblia fala, né, que ele era um rei segundo o coração de Deus. Imagina! Gente, o homem falho daquele, segundo o coração de Deus. E amém. Deus não vê como a gente vê. Isso é uma bênção. É isso. Maria, foi maravilhoso estar aqui contigo. Obrigada pelo teu tempo. Obrigada foi muito especial. Desejo que esse episódio alcance muita gente, jovens, maduros, e, enfim, e que as pessoas possam te acompanhar ali nas redes sociais. A Maria sempre está dividindo essa doçura que ela tem envolvida com a fé. E a gente vai acompanhar tudo que Deus vai fazer na sua vida, que eu sei que vai ser vão ser coisas grandiosas. Obrigada por ser essa voz que escolheu, porque você poderia estar num lugar muito confortável, encorajar mulheres e pessoas, servir. É muito lindo de ver. E a gente está muito carente de líderes, principalmente essa geração. A gente está carente de referências. Então, eu quero muito que Deus faça essa tua voz ter um alcance imenso. Amém. Porque você carrega valores que são muito necessários e urgentes para hoje. Amém, tia. Muito obrigada. Um beijo. Assinem o canal. Eu esqueço, toda vez. A gente tem episódios maravilhosos aqui, então quem está chegando agora, dê uma olhada. E sempre com esse olhar de trazer lições valiosas, extrair das pessoas aquilo que eu acho, que eu sinto, que pode ser realmente importante. Porque as histórias são muito didáticas. Jesus ensinava por parábolas, não é à toa. A gente aprendeu com os nossos pais através das histórias. Então, as histórias têm esse poder mesmo de nos ensinar. Então, nos acompanhe por aqui no Além do Varejo.